palavra de Deus fala tão profundo, né, que a gente precisa enxugar as lágrimas, né? Não é que eu seja chorão, não. A Sil sabe que eu não sou muito chorão, né? Mas, diante do Espírito, I'm not saying, I'm just getting ready, before the Spirit. I'm not saying I'm a a gente crier. sabe, né? O Espírito de Deus é maravilhoso. Olha, Well, eu queria que nós nos concentrássemos. I'd like us to Tirei concentrate. as fotos aqui. E que isso seja uma verdade, não só I pray hoje that de this may manhã, be a truth not only this morning, mas que seja uma verdade constante na nossa vida. but a constant truth in our lives. Peraí, Guto, eu vou achar aqui. Essa última canção aqui, This last song, tirei apenas and I took only três estrofes dele. 3 parts from it, Eu queria que você pensasse assim. and I would like you to think about this. O que eu cantei realmente é verdade na What minha I vida? sang, is it true? Isso tem sido uma verdade na minha vida? Has this been true to my life? Independente se eu estou, né, passando por alguma dificuldade, Regardless of whether I'm going through a difficulty, se eu estou bem, está tudo a mil maravilhas, if I'm doing well, everything's wonderful, né? Tudo aquilo que eu tenho everything that I have pensado thought e entregado a Deus, and given to God, a diferença está aí. O que eu That's the penso e o que eu difference. entrego. that which I give, E tem acontecido. Mas eu tenho pensado no que eu cantei. am I bringing to mind that which I'm singing? Isso tem sido uma verdade. Is this a truth? Que os meninos cantaram What they aqui sang here diz assim. says, Vou ler em português. I'm going to read it in Portuguese. Okay. Você sempre será santo. You will always be holy, Santo holy para sempre. forever. Você viu a certeza? Did you see the certainty? Falar isso tem que ter certeza, gente. To say this, you need to be certain. Ouça o seu povo cantar Hear the people sing, santo. holy. Uau! Quem é o povo? Who is the people? Somos nós. It's us, Né? right? Entre os milhões de In the crentes millions que of estão no Christians mundo, that are around the world, nós somos uma partícula. we are a small particle of that. Então, se eu pudesse mudar assim, ouça nós So cantarmos hear us sing, santo holy, ao santo rei dos reis. to the holy King of Kings, to the King of Kings, holy. E os anjos clamam And the angels cry, santo. holy. Lembra lá em Isaías? Remember in Isaiah? Que os anjos se cobriram e santo, santo, That the angels santo will és sing, holy, holy is Senhor. the Lord. Isaías se viu envolvido na santidade de uma maneira Isaiah saw himself involved in that holiness. que, quando in ele such teve a aquela manner. visão, When Isaiah had that vision, Isaiah had a vision, isso é eu que penso, é que eu imagino. and I imagine in this, O sentimento do profeta the Isaías, feeling of the prophet Isaiah, naquela visão, ver in that vision to see a glória de Deus the glory of God, e os seus anjos and dizerem: his angels saying, Santo, holy, Santo, holy, Santo holy és o is the Senhor. Lord. E aí termina. And then it ends. Toda a criação All clama creation sings, santo. holy. Uau. Sabe o que é a criação? You know what creation is? Você já parou assim? Have you ever Para stopped to ver. think? Eu gosto muito de contemplar, né? I like to contemplate. Às vezes tem lugares que eu chego, There are Eu times, paro, there are places sento. that I arrive, e fico olhando assim, o mar. and I'm looking, like for example, the ocean, Hã? Só o mar, não é nada. like just the ocean, Só vendo aquela imensidão. that Aí, immensity. você já viu que seu olhar vai até num lugar Have you seen that your eyesight can reach a place, e ali está o céu and there is heaven, e parece que o mar acaba ali? and it seems Parece like que dali para frente seems é um like the abismo. ocean and the heavens meet there, the skies meet, and it drops. Aí você pega um barco, You take a boat não é? Vai passear ali e and you tal. go.
Aí você chega naquele ponto que And you você get to that achou point that your que eye tinha can make acabado to, tudo. where it seemed like it ended, Aí você para, olha para frente. and assim, you look forward, Uau! and it keeps Mas going, até onde suas vistas alcançam. all the way till your eye E aí can onde see, suas vistas and alcançam, to the end of where your eye can see. parece que o mar termina e ali começa o abismo. It seems that there's the Não é? next point Que é até onde a nossa visão where our vision consegue alcançar. can reach. Mas se eu for mais And ainda, if you keep going further, tem mais água. there's more water, E tem mais água. and there's more water. Criação. Creation, Toda a criação. all creation Clama. cries, holy. Uma das melhores formas One of the de best você ways entender for you to a understand santidade de Deus the na sua holiness vida of God for your life, é a contemplação. it's to contemplate, Comece a to contemplar. think about, to contemplate, to ponder on. O pastor falou da neve, né? Pastor was talking about snow. É aqui, felicidades para tristeza para outros. It's joy Mas, to gente, some and sadness to others. Independente disso, vamos ser sinceros. Não é Regardless bonito. of that, Dá trabalho, mas é bonito, não é? it's hard work, especially when it snows a lot, but it's beautiful, right? É. It's beautiful, right? E o pôr do sol? How about the setting of the sun? Lá em Minas, tem o Pico da Bandeira, né? What? Fica Okay. Pico da Bandeira. É uma montanha That- muito alta. In Minas, there's the tip of the flag, which is a hill Yes. or a mountain very high. É, o nome It's é called Pico da Bandeira. tip of the flag, Yeah. tip of the banner, peak of the flag. There you E go. você consegue fazer aquela caminhada. And you can É mais ou menos walk. 3 horas de caminhada. You walk about 3 E hours for depois você fun, tem que escalar. and then you Então, climb a little bit more. eu só fui até onde dava para ir a pé. So I got to a point where you can get by foot, Escalar não era comigo, but I'm não. not about to climb that mountain, right? To get to the peak Nós saímos 3 horas da manhã. or tip. And then we got there. We left E o at guia 3 falou, a.m. nós vamos ver o pôr do sol. and we went to see the sunset. Ok? Okay, Beleza. Andamos 3 horas. 3 hours of walking. Gente, foi o 3 quê? a.m. I left, 20 minutos. and it was about Você 20 vê. minutes. Da escuridão, And you see from darkness, complete darkness, começa a aparecer. that little beam Você of vê light starts growing, claramente o dia and clearly you can see the day se abrindo. opening up. O sol se levantando. The sun rising up. Não sei se vocês já experimentaram, seja a nascente ou o pôr do sol. Whether it's the sunset De um or lugar the muito alto, sunrise, ali from a very o silêncio é... tall place, high Absolute. place, the Você está silence. a quase 3.000 metros de altura. You're there at 3,000 feet up, Andou 3 horas. walked for 3 hours to get there, Aí você começa assim, eu, né? and Gente, eu estou em 3 horas, depois eu tenho que voltar 3 horas. in my mind, I'm thinking, man, Vou gastar it 6 took me horas 3 por hours to dia. get up here. That means I got 3 hours to go back. Mas, you know? gente, But a criação, quando a gente entende but isso, creation, when we filhos de understand Deus, that, right? que a criação clama, que That ele é santo, creation cries, e você vê aquela maravilha. and you see that wonderful sight. Quando eu desci, que era mais 3 horas, When I went down, Sinceramente. 3 hours going down now, eu não senti. I said, you know what? I didn't even feel that go by. Você é tomado por dentro You are taken. do que a gente chama de fidelidade de Deus. When you see the faithfulness of God, Ali você vê que Deus é fiel. and you see that God is faithful. Uau! Todo dia é assim Every day it's like that. e anuncia um novo dia. And it announces a new day. O pôr do sol é assim todo dia, The o setting final of the dele. sun every day, same way. E amanhã vai acontecer de And novo. tomorrow it's going to happen the same way. A criação clamando que ele é santo. Creation crying that he's holy, A criação mostrando, showing tu és that he is fiel, Senhor. faithful, Lord. Há um hino muito clássico, There's a very classic hymn. né, dos cristãos, que se chama Tu és fiel, Senhor. It's called You Are Faithful, Está no Lord. cantor cristão, está na harpa cristã, está no inário hinos e cantos, está no inário adventista, It's a song está that's no very inário well known, presbiteriano. and it's É um part of like clássico. Praticamente Brazilian traditional qualquer inário hymns. que você abra, ele está lá. Mas há um ponto numa estrofe dele But there's a part of it que eu in one of the vejo, verses. assim, uma estrofe desse hino,
a verse of this song, que ele realmente, depois de descrever toda a beleza de Deus, a sua that after fidelidade, it describes all the beauty of God, His faithfulness, aí, uma estrofe diz o seguinte, the verse says this. todas elas começam com a mesma frase. All Tu start és with the fiel, same Senhor. sentence, right? You are faithful. Então essa frase diz assim, tu és fiel, Senhor. The phrase says, you are Dia faithful, após Lord. dia, Day after day, tua mão me conduz. your hand guides me. O teu poder transformou a minha vida. Your power transformed my life, Em ti confio, and I trust in you, meu mestre Jesus. my master Jesus, Tu és fiel, Senhor. my teacher Jesus. Uau. You are faithful. O Lord. teu poder transformou Your a power minha. transformed my life. Tu és fiel, You are faithful, Senhor. Lord. E há outras estrofes que falam sobre a natureza, And then another verse fala is sobre going o seu to domínio, God's sobre toda a nature, God's domain. Mas isso para mim é o poder. But for me, this is the power, É o poder da fidelidade de Deus. the power of God's faithfulness. O teu poder transformou a minha vida. Your power transformed my life. Você entende agora por que esse último hino, essa última música que foram So this last song cantadas, that we sang e esses versos que eu separei and these aqui, verses that we separated here mostra show a fidelidade, santidade e amor de Deus. faithfulness, holiness, and holiness of God. O teu povo canta Your people sing que ele é fiel. that He is faithful. A criação demonstra Creation demonstrates que ele é o Deus. that He is God. Então, às vezes, So sometimes tem que dar uma parada assim, we may stop dar uma respirada. and we breathe. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes, né? Psicólogo, terapeuta, You might have heard this psicanalista, tal. before. Ele sempre fala assim, usa o processo They da say, respiração. use the process of breathing. Inspira, You breathe, 2, 3, 4, 5. Solta devagar. and you let go easy. Inspira. Breathe in, 1, 2, 3, 4, 5. Solta. and you let go. Até que você consiga, né, se equilibrar Until you are able to balance e controlar a sua ansiedade. And E aí control há outras your questões que envolvem, né? Mas and other things that go o through it. exercício da respiração, você não foge de nenhum deles. But you don't depart from any of Qualquer it. um que você for, ele vai falar, não, Any place that you go, faça isso. they try to go through this. E eu queria trazer hoje para vocês And I wanted to bring to you a parábola do filho pródigo. the parable of the prodigal son. De novo, Again, parábola do Pastor. filho pródigo. Once again, the parable of the prodigal son. Yes. Quando eu orei a Deus, eu falei, Senhor, traz uma palavra aí. Ele When falou I assim, prayed, I said, "Tô Lord, give me-" falando aí, And it ok, spoke to my heart. ok. Senhor, palavra do filho pródigo. I said, Lord, again? Lucas 15. É isso mesmo. Are you sure? Só que essa parábola, But this parable, para mim, é uma das principais de Jesus. for me, it's one of the principles of Jesus, main ones of Jesus. Que ali tem. Você pode pegar a figura do filho You e can falar take sobre the a figure figura of do the filho. son and talk about the son. Você pode falar sobre a questão You can da talk about restauração, the restoration, a questão do pecado, sin, a questão da salvação, salvation, né? A questão da união, the union, né? A questão do filho mais velho the não older ver son not realizing que a mesa sempre esteve that the disposta table was para always ele. at the ready for him. Aí é a igreja, o filho, que fala assim, ô pai, mas agora, né, tá reclamando. You know, the Às vezes church, representing the church, somos nós. complaining, which means E nós- it's us, those who never left. Nós, como filhos do pai, nós estamos sempre com a mesa à nossa disposição. That everything that belongs to the Father belongs to us. Mas às vezes quando o Or is Senhor that the ready for resgata us? e a igreja começa a trabalhar com ele, né? Para ele crescer na graça e no conhecimento do Or a Senhor. newcomer who came back and you start working with them to know God, to grow in knowledge. Senhor, eu estou tanto tempo aqui na igreja, Say, Lord, I've been in the E- church for so long. ninguém nunca chegou e fez isso para mim. And nobody fez did this isso for pra me. mim.
pastor Pastor. fez isso. Ah, não fez isso. Tá. Filho, está tudo na tua mão. Son, the table is Ser filho. ready for you. You are a son. You O are a daughter. outro não é que deixou de ser filho, It's not that the other one stopped being a son or a son, mas era um filho descarrado. but it was a detached son. E a restauração e a salvação veio. And restoration and salvation came. Também nós podemos ir para esse And we can go into this, esse ponto da to parábola. this point of the A parable. igreja e o comportamento da igreja. The church and the Em que tudo behavior of the está church. Para ela, a mesa está servida That para the ela, table is served, mas ela prefira contemplar a distância. but they rather contemplate at a distance. Ela não quer se aproximar e desfrutar que daquilo é dela. They do not want to enjoy that of which is at the ready for Por them. Jesus na cruz do Calvário. Jesus at the cross. Hein? Mas eu não quero falar, não. Hoje eu quero falar com o olhar voltado para o Pai. But today I want to talk about the Father. O Pai, The Father, onde Ele mostra where He shows a sua fidelidade, His faithfulness, o seu amor His love, e a sua graça. and His grace. Como que você quer? Eu vou ler tudo, porque é longo. Um em um. Eu leio tudo, depois você lê tudo. Vamos um a um. Você lê, eu leio. Você lê, eu leio. Tá bom. Então vamos lá, gente. Lucas, So we're going to start in Luke, capítulo 15, chapter 15, a partir do verso 11. verse 11. Continuou, quer dizer, Jesus continuou com uma parábola. So Antes here, ele tinha Jesus- falado também He had just spoken de uma parábola sobre a salvação, of a sobre a parable about graça, da salvation, dracma about perdida. grace. Por isso que o texto de Lucas diz, e continuou, quer dizer, ele trouxe outra parábola. So he brought another parable here. Certo homem tinha 2 filhos. A certain man had 2 sons. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. And the younger said to the father, Father, give me a portion of the goods that fall to me. And so he divided his livelihood with him. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. And not many days after that, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted all his possessions with prodigal living. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. But there he spent it all, and there arose a great famine in the land, and he began to be in need. Então ele foi-se e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Then he joined himself to a citizen of that country. He sent him to his fields to feed the swine. E ele desejava, veja bem, desejava, às vezes isso é muito, eu já vi muita pregação aí que o pregador se confundiu nisso aqui. And I've seen a lot of preachers who got this wrong, but Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então ele não comeu, so tá? he Ele didn't só eat desejava. what we're about to read. He would gladly have eaten, and he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? But when he came to himself, he said, How many of my father's hired servants have bread to eat and to spare, and I perish with hunger? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. I will arise, go to my father, and say to him, Father, I have sinned against heaven and you. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. I am teus no servos. longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. A atitude aqui é do Here, the action is of the father. And he arose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and was moved to compassion and ran and fell on his neck and kissed him. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and you,
and you in your sight. I am no longer worthy to be called your son. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. But the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him, and the ring on his hand and sandals on his feet. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremo-nos. Bring a fatted calf and kill it, and let us eat and be merry. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. For my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Now his oldest son was in the field, and as he came close to the house, he heard the music and dancing. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. And he called one of the servants and asked what this meant. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. And he said to him, your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted calf. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, instava com ele. But he was angry and would not go in. Therefore the father came out and pleaded with him. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. So he answered to his father, these many years I have been serving you. I have never transgressed your commandment at any time, and yet you never gave me a young goat that I might be merry with my friends. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o bezerro cevado. But as soon as this son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted calf for him. Esse 31 é para nós. And this 31 is for us, the next Esse verse. 31 é para nós, igreja. It's for us as a Apesar de eu não church. tocar na questão da igreja. Respondeu-lhe o pai: And he said to him, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. son, you are always with me, and all that I have is yours. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. It was right that we would make merry and be Estava glad. perdido e foi achado. For your brother was dead and is alive again, was lost and is now found. Eu queria tirar rapidamente aqui 5 características do pai amoroso, Let's take 5 characteristics of the loving father, do pai fiel, the faithful father, do pai salvador, do pai da graça. the saving father, the father of grace. E a primeira característica The first characteristic, do pai é a of the sua father is his generosidade. generosity. Nós lemos no versículo 12 We read on verse 12, o seguinte: o mais moço deles disse ao pai: the youngest came and said to the father, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. give me a portion of the goods that fall to me. E ele repartiu os haveres, And a he shared herança. them, shared his heritage. Gente, o pai poderia ter colocado And the father could have, diversas dificuldades. he could have put Peraí, some kind, he could have fought back. He put up não é resistance. assim não, rapaz. Like, what are you thinking, man? Seu caçula, You're younger. vai com calma. Go easy. E aí? Espera aí, não é assim desse jeito. Take it easy. Your time will come. Mas o pai mostrou-se totalmente diferente a atitude do pai. But his actions were completely different here. O pai foi justo e generoso. He was generous. O texto dá a entender que os seus bens foram repartidos entre os seus 2 filhos. The text makes it clear that the goods were shared. Porque havia na tradição judaica o seguinte: Because in the no Jewish momento de tradition, repartir, the moment to part, repartir para todo mundo, you would part to all naquele momento. at that moment, at Não diz once. negócio: você tem parte agora, toma para você e seu irmão não vai ganhar. It's not like you're Não, going to get it, repartia but your tudo. brother's not. Porque a partir dali começava-se um novo ciclo. Because from there, a new cycle would start. E se as propriedades And do pai properties of the father crescessem,
aquele filho já tinha recebido a sua parte. That son had already Os outros filhos que tinham received his ficado portion. The ones that had stayed iriam receber uma complementação dessa parte would depois. receive a Mas não o filho complementation que of this pediu. part as the father grew and his possessions grew. Vocês entenderam? But not the A one who questão had da already justiça. taken and left. This is the justice portion of it. É muito simples, né? Eu peço agora, me dá aqui minha parte. Give me my part, Aí passo anos, anos e anos. and I spend years. Aí eu volto, I go back. né? A questão dos bens do meu pai cresceu. My father grew, his goods grew, his property grew, his wealth grew. Tem lá meus irmãos que ficaram. My brothers stay behind. Aí chega um momento em que o pai ele vai repartir aquilo dali para frente. And the father will divide the shared growth from that moment on. E seria injustiça do pai dar essa parte And it para would o be filho unjust of the father to give that part que to the son. resolveu querer tudo that decided to naquele take it certo all and momento, leave. e agora recebeu uma complementação. O restante The que não remainder, fez a requisição dos seus bens, the eles remainder, continuariam tendo direito they would a still essa have complementação. a right to that remainder, or whatever grew from that moment on. Então aqui mostra So it a shows justiça de Deus. God's justice. A justiça de Deus, God's justice. ok? É tanto que você não vê no restante do texto dizendo que In the ele rest of the text, recuperou aquele tempo que ele ficou fora. You don't see it saying that he Eu falo da herança, got a part of the inheritance that grew from that moment on, that he não left. dos bens, ok? Então mostra-se um Deus de generosidade, So he shows de generosidade. a generous God. O pai não era restrito ao mais father moço, Was not restricted, mas o pai pensava de um modo mais but he abrangente. thought in a more amplified way. Quando Jesus disse, When e Jesus said, lhes repartiu he os bens. Então, ele lhes é plural. Ok? Olha aí o versículo 12. He says he divided to Vamos ler o them, 12. to them. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu And he divided os to them. bens entre os dois. His livelihood between the two of them. Por eles a fazenda, ok. É porque a minha tradição é de Thompson. Mas o sentido é o mesmo. Então, o primeiro gesto do pai, ele é generoso. So the father is generous. Mesmo no meio de um erro. Even in the middle of a mistake. Porque eu estou assim, porque eu estou assado, porque Deus virou as costas para mim, God Deus turned não quer saber mais de mim, his back on me. He doesn't care about me. I'm cooked. é por isso que está dando tudo errado. And things aren't working out. Stop. Você está pegando a partir do momento que deu errado. Hold up. Até a You're hora que taking não deu from the errado, moment that is wrong. você não fez reclamação nenhuma. Up to that moment, Tava you didn't tudo complain. Everything was going just dandy. O pai não tem culpa de nada. The father was not to be blamed. Às vezes nós entendemos Deus de uma forma tão errada, né? Sometimes we understand or see God in the wrong way. Deus não impediu as vontades do filho. See, God didn't intervene in this parable in the will of the son. Desde o jardim do Éden, o Senhor deu livre-arbítrio ao homem. At the garden, God gave free will to men. Deus deu a escolha ao homem. Choice. E um versículo só, tem diversos versículos na Bíblia. Eu vou pegar aqui de Josué. But there are many verses. But let's take the one in Joshua, for example. Josué colocou o povo Joshua placed the people. à prova. He made É isso que vocês quereis? Vocês querem servir a outros deuses? He said, "You want to serve other people? Vocês querem ir para o caminho que vocês estão querendo? You want to walk whatever way you see fit? Ou tem na sua cabeça? Whatever is in your mind?" Ok. Mas eu e a minha But casa as for me and my house, serviremos we will serve ao Senhor. the Lord. Questão de escolha. Josué não obrigou aquele povo Joshua a servir o did Deus que not os tirou do Egito. obligate
obligate those people to serve the God that took them from Egypt E agora os levou para a terra prometida. and now took them to the promised Aí land. José falou, olha, And he says, ok, é isso que vocês querem. he said, this is what you Tudo want. bem. Essa é a escolha de vocês. Mas This a is minha your escolha choice. é But que eu e I, minha casa nós vamos servir ao Senhor. my house and I, we will serve the Lord. É isso que Deus faz. This is what Okay. God does. Eu não trato vocês como robô. I don't treat you like robots. O Azaf deve saber melhor do que eu. Eu não vou lá e faço um programinha I don't para que do as coisas aconteçam automaticamente. a coding so that things will happen automatically. Nós não somos programados para acontecer as coisas automaticamente como Deus acha que tem que ser. We're not programmed to have things happen Apesar que automatically. alguns acham que Deus faz isso. Although No. some believe that God does do that. Nós só vamos entender isso através da fé. And we can only understand that Como through que Deus faith, trabalha. how God works. O segundo ponto Second point do Pai of the Father, é a esperança. hope. A esperança Hope. está no versículo 20 desse mesmo capítulo. Verse 20 of the same chapter. Veja bem. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. And he arose and came to his father, but when he was still a great way off, E compadecido dele, his father saw him and had compassion. viu o pai, se moveu de íntima compaixão. Íntima And he had compaixão. compassion. In E his translation, it correndo. says deep compassion. And he Atitude ran. do pai. Look what the father's doing here. Lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Fell on his neck and kissed him. Irmãos, Brothers and sisters, a Bíblia diz que Deus quer que todos, Bible says Se that he salvem. wants all to be saved. todos. All. Então Deus, vou falar na nossa linguagem humana para nós entendermos. So I'm going to say it in our Deus tem a human expectativa way. que God has aqueles que fugiram da sua presença um dia voltem. E ele espera esse momento. E sabe como que ele espera desculpa, esse eu não ouvi. momento? Pastor, desculpa, eu não ouvi a primeira palavra que o senhor falou. Ah, tá. Deus, God, né, em sua esperança, in his hope, ele espera he waits que todos that all se salvem. will be saved. E que aqueles And that those que ainda that still não ouviram o Espírito Santo have not heard the Holy Spirit voltem will return e façam uma aliança, and make a covenant, novamente a com new ele. covenant with him. Porque o início da parábola nos mostra Because the beginning of the parable shows us que os dois filhos that the two sons estavam com o pai. were with the father. E os dois filhos estando com o pai, And the two sons being eles with the father, desfrutavam de toda a generosidade do pai. they enjoyed of the father's generosity. Porém, um quis se distanciar. However, one wanted to set a distance. E sabe onde entra a esperança And you know que where aqui hope diz? enters. Né? Então, ele vendo ao longe ao filho, correu e abraçou. Gente, He saw the son from a far way off. esse pequenininho aqui entra a igreja. This over here is the church, Vocês sabiam que entram nós? that we go into this. Porque se aquele que precisa Because he who de needs voltar à casa do pai to go back to the father's não house ouve as verdades do pai, does not hear the truths of the father, não vai ter tempo dele pensar. he won't have time to think. Ou ele não vai estar pensando naquilo que Deus pode proporcionar a ele. Or he won't be thinking on that which God can proportion him with. E nós devemos pregar, And we porque should quem convence preach. é o Espírito. Because the one that convinces is the Spirit. Mas se nós não pregarmos, But if we do not preach, o Espírito não convence. the Spirit will not convince O homem do seu pecado. the man of their sin. Pastor, mas eu já vi muita gente Pastor, que but I have seen people nunca entrou na igreja, that nunca never went into viu a aquilo, church nunca viu or never heard from a a palavra de person Deus e the tal. word of God. Um dia resolveu ler a Bíblia e se And one converteu day sem read the nunca Bible ninguém and falar. converted. Para mim, gente, For me, continua
A mesma perspectiva. It's the same perspective. It doesn't change. Generosidade e esperança de Deus. It's the generosity and hope of God. E eu encaixo aqui um versículo que está lá na carta de Pedro. And here I put a verse that's in the letter of Peter. A multiforme graça de Deus. The multiform grace of God. Será que nós conseguimos entender o que é multiforme graça de To Deus? understand what is the multiform grace of God. Multiforme significa que Which Deus means atinge o homem That no God seu can coração reach man in his heart através do Espírito Santo de diversas formas, Through the até Holy aquela que Spirit, nós não imaginamos. in various ways, even ways which we are not aware of. Então, So, Deus God é um Deus de esperança. is a God of hope. Nessa esperança está envolvida a igreja. And the church is involved in E this. de pregar o evangelho a toda criatura. Go and preach the gospel to every creature. Ok. Sabe por quê? You know É um why? Deus de esperança. God of hope. Porque, veja bem, se nós lemos, né, eu não queria entrar no filho, né, mas se nós lermos versículos atrás, If we read a few que verses diz? back, what does it o say? filho caiu em si. The Pai, son Pequei contra ti. understood, E Father, I não have sou sinned digno de against you, ser chamado como teu filho. and I'm not worthy of Segundo, being called your houve son. uma decisão. And there was a decision. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. I will go and be with my father. Quem convenceu aquele filho? Who convinced that Dos seus son erros. of his mistakes? Quem convenceu aquele filho que a sua That his decisão Decision foi errada was em wrong. partir da casa do pai? of leaving the father's house. Gente, Folks, amor, love, generosidade, generosity, esperança. hope. Ei, é. Se nós analisarmos bem de Atos If we look from Acts até Judas, que são as to cartas, Jude, which are the letters, Acts to Jude, se a gente pudesse resumi-las, né, if we summarize them, em pequenas palavras, nós vamos resumir o seguinte: it would Deus apresentando a sua graça ao homem perdido. be God presenting his grace to the lost man. Deus chamando a sua igreja para assumir a postura de pregar o evangelho. Calling the church to take hold of their role to preach the gospel De modos diferentes, in various ways, mas com essa mesma visão. but with the same vision. As cartas enviadas, The letters sent, tá? Paulo, Paul, Judas, Jude, Pedro, João, Peter, Tiago, John, James, uma parte de Atos, a portion of Acts, nós vamos chegar a essa conclusão. that's the conclusion. O amor paterno Paternal, chamada à paternal igreja. love, para pregar o evangelho. calling the church to preach the gospel. True. O terceiro, Third, o amor do pai é the love of the Father receptivo. is receptive. Gente, Deus não recusa aqueles que querem se chegar a Ele. God does not refuse those who want to come near to Him. Eis que a minha mão está My hand is extended. estendida. Está vendo a esperança e a receptividade de Deus? Hope and A mão está sempre receptiveness of God. estendida. Dentro da receptividade, nós vemos o seguinte: And we see this. o pai não quis saber como que o filho estava. The father he wasn't questioning how the son was. O pai não queria saber a situação do filho. O pai, The father wasn't focused ele on the foi situation. ao He encontro do seu went filho. to meet his son. Ele o abraçou. He Está hugged him. rasgado. He Não embraced him. está com um cheiro muito bom. He might have not been smelling so well. He might have not been in his best shape. Está descabelado, está com barba mal feita. Messed up. É o meu filho. It's my son. Eu paguei o preço. I paid a price. E esse preço quem pagou foi meu filho Jesus. And this price, who paid was my son Jesus. Deus recebe o homem pecador God da forma em receives que ele the está. sinner in the manner Deus that não he is. faz distinção de He pessoas. does not make a Deus distinction é of people. Deus receptivo. He's a receptive God.
Vinde a mim, Come todos to vós me, que estáis cansados e all of you oprimidos, who are tired and oppressed, e eu vos aliviarei. and I will give you Palavras de Jesus. rest. Jesus said that. Jesus quis dizer o seguinte: eu não vou olhar do jeito que você vai vir. Jesus is saying, I'm not looking at the way that you're going to come. Eu quero que você venha e coloque toda essa I opressão que want you está to put sobre this você, oppression that's upon you, sobre mim, upon me, e eu vou te aliviar. and I will give you Eu rest. vou te trazer paz. I will bring you peace. Deus se God mostra receptivo ao shows himself pecador que se receptive arrepende. to the sinner who repents. A questão, Deus é um Deus restaurador. God is a Deus God that restaura. restores. He restores. Deus, no Velho Testamento, um dos provérbios diz o seguinte, que Deus lança os Old nossos Testament, pecados na profundeza He says that He dos takes mares our sin and e casts them in the jamais depths of the se seas lembra deles. and does not recall them. Deus é restaurador. Nós é que insistimos em He ficar restores. lembrando We are the ones that insist on remembering do nosso passado longe de Deus. the past aside from God or when we were away from God. Esse não é um pensamento de Deus. This Ele is é not restaurador. a thought of God. He is a restorer. O pai aqui não ficou começando a perguntar assim, tá, mas o que aconteceu? Como que foi? The father wasn't like, what happened? Como que você desperdiçou aquela herança toda? What happened with the inheritance that you took? Onde você pôs esse dinheiro, menino? You wasted it? O que você gastou? What'd you spend it on? Ele correu ao encontro do filho. He ran to meet the son Ele o abraçou. and hugged him. Aquele abraço do pai. That hug of the father. Irmãos, I'm sorry. A gente que mora longe de casa é um problema, né? When we Tá com 57 anos, mas não tem jeito, né? away from family members, Gente. it's difficult, right? Quando eu chego no I'm Brasil, 57, and when I get to Brazil, o abraço do meu pai my father's hug, só eu sei falar. Eu não vou tentar explicar porque é só eu. O sentimento é meu. the feeling is mine, right? So it's difficult to explain, Mas você sente But you a feel. receptividade, that welcoming, o amor the love de ver o filho novamente. of seeing his son again, De saber assim, agora você está aqui na minha casa. of knowing, oh, you're here at my Tudo bem, é por house. pouco tempo, mas você está aqui. Might be just for a short while, right? For a period that I'm visiting, but I'm there, Ó, tô te vendo. eye to eye, right? I'm seeing you. Não é diferente com a mãe, No different than com certeza mom. não. Mas aqui, como Certainly nós estamos not. abordando a questão do pai, But here, the focus is on the estou falando do father. meu pai. So I'm talking about my father, Gente. right? Eu acho que eu comecei a entender melhor essa parábola. And com I os began abraços to do meu understand pai. this parable better once I got hugs from my father. And when I got there, after E not Deus seeing é him for a long time, muito maior na sua receptividade. And God is Deus é even muito greater. maior em restaurar, God is greater at restoring and He's welcoming. não é? No versículo 22, né? No verse O pai não 22, ficou pensando muito, não. the Traz. The father wasn't thinking too much. He didn't take his time to think. Olha a pressa do pai. The first thing, Trazei depressa. Versículo 22. verse 22, it says, bring A out melhor túnica. Não é qualquer the túnica. best robe. É a Not just any melhor. robe or any garments, but just the best robe. E vesti-o com ela. Put it on him. E pondo-lhe um anel na mão Put a ring on his finger e sandália on his hands. nos pés. and sandal on his feet. Para o Sandals on povo de his feet. Israel, isso significava o reconhecimento. And in Israel, this was a, Por isso a que o sign Senhor of usou recognition. questões que era da cultura judaica. Things that were part of O the anel, Jewish culture. geralmente ele vinha marcado com um símbolo da família. The ring, a lot of times, had O the filho marking tinha voltado of para the a symbol família. of the family. The son had returned to the Ele family. tinha que ser restaurado. He had been restored. É assim que Deus trata conosco. That's how God Estamos treats um with pouquinho us displicente, meio longe. when we're far. Ele quer pôr o anel da família de Deus. He wants to put a ring of God's family E colocar
calçados novos. and put new sandals. Os caminhos agora serão The path now will be diferentes. different. True. Deus não restaura 99,99%. God doesn't restore 99.9%. Deus, God, com a sua graça, with His com seu grace, amor, His love, Ele restaura o homem restores 100%. us 100%. E isso custou a vida do seu filho. For this cost the life of His Son. Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo For the o blood pecado. purifies us from all sin. Hebreus diz sem remissão de sangue. Hebrews says, without the Não redemption há of blood, liberdade. A graça é dom de Deus. the grace is the gift of God. A restauração é dom de Deus. Restoration is the gift E of Deus God. quer o melhor para os seus filhos, And quer God wants the restaurá-lo best for His sons and completamente. daughters and restore completely. É a melhor túnica, It's the best robe, não é qualquer uma. not just any. É o anel da reconciliação. It's the ring in the reconciliation. Eu mostro que sou filho do meu pai. I can show Ó, olha aqui, that ó. I'm the son Ó, of my Father. o anel, ó. Look at the ring. Eu sou filho I am a son daquele que deu o seu filho. of the one who gave His Son. Deus restaurador. God, a God that restores. E por último, And lastly, o amor de Deus é reconciliador. His love is Reconciliador. reconciles. Yes. O pai recebeu seu filho de volta. The Father welcomed His Son back. Aí ele fez, né? Nós vimos aqui, ele fez uma grande festa, separou o melhor novilho, era o novilho cevado. He got the fatted calf. Quando você vê a palavra cevado, principalmente no Velho Testamento, When you você see tem que fatted, ligar aquilo dentro da tradição In the judaica, tradition, que era the Jewish tradition, o melhor, it o was que the era best. preparado para um grande It was prepared momento. for a good celebration, a good moment. Seja as festas que os judeus comemoravam, Whether it was the celebrations that the Jewish people seja um celebrated, acontecimento especial dentro da própria família whether it was a judaica, celebration within the family, não é? Por exemplo, um casamento. like a wedding. Falamos de antigamente, né? Hoje é Right? We tudo talk moderno. today is very modern. Mas antigamente, num casamento judaico, But além in, do in a vinho, marriage beyond the wine, havia a questão do novilho cevado, there was the fatted calf. separado para aquela festa especial. It was separated for that special. It was a calf prepared for that occasion. It was like the wagyu of their time. E aí Deus mostra, gente, And God shows tá? No versículo 28, on verse quando o 28, filho começa a protestar, when the older son who stayed behind protests. não é? Mas ele se indignou e não queria entrar. He was Então, angry. He didn't saindo wanna o go. pai, estava com ele. He didn't want to go into the celebration, and the father came out to see him. O pai saiu para buscar reconciliação. And the father came out to find out what's going on, to seek reconciliation. Mas de um filho que estava com ele o tempo todo, precisava de reconciliar por causa do outro filho. So now a son that stayed with him, it was with him the whole time. Irmãos, a palavra é dura. It's a difficult mim. word. A igreja, Church, nós aqui, ó, church, us, às vezes nós temos um momento sometimes em que nós temos que nos reconciliar com Deus. we go through periods where we have to reconcile with God. E Deus And God insiste com isso. Porque nós insists vemos on aqui que o this. pai saiu, foi lá The para meu father- filho, mas por que você não quer entrar? Why don't you want to go in? Vamos lá, né? Tal. O pai instava com ele, quer dizer, o pai mostrava, né? O pai dava a ele motivos The father was giving him reasons para que ele estivesse participando daquela festa. for him to be participating on that celebration. O pai virava, não, tá bom, você não quer participar, não? 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 Ok. Tudo bem. The father could have said, "Oh yeah, Falei. you don't want to participate? All right, go. Don't. Você não quis? You didn't want to come in?" Não, mas o pai instava. Irmãos, But the father does differently. Deus God
insiste conosco, insists como with filhos de us Deus e filhas de Deus, as sons and daughters para of nós God, termos, sabe o quê? for us to have Intimidade, intimacy, relacionamento, relationship, comunhão, fellowship, fé, faith, crescimento espiritual. spiritual growth, Porque aí eu entendo o que está acontecendo ao redor. because then I can understand what's happening around. Sabe por que o filho voltou? You know why the son returned? Porque ele sabia Because he knew que ele iria encontrar um lugar seguro. that he was going to find a safe place, A casa do pai. the house of the father. E aquele filho que estava ali, And that son that was there ele não tinha entendido que ele estava num lugar seguro. had not understood that he was in a safe place, Que tudo estava that everything was à mesa. at the table. Ele não precisava de pedir ao pai. He didn't have to ask the father. Estava à disposição. It was at the ready. Toma posse. Take hold. Por que às vezes nós somos tão teimosos e não tomamos posse das bênçãos de Deus? A lot of times we don't take holds. We remain Por stubborn que and nós we somos don't tão take teimosos hold e não desenvolver a nossa fé? of God's blessings. Por que nós somos não teimosos e ficar com um pé aqui e outro aqui? We stay with one foot on one side and the other foot on the other side. Enquanto Deus nos oferece uma mesa farta. While God has a table ready for us that is abundant. Vocês entendem que às vezes Deus tem que falar pesado com a gente para a gente entender Sometimes God needs to speak to us heavily so que that o we can nosso olhar understand não deve estar no filho que partiu, mas nas bênçãos que nós temos that the focus should not como be on the filho son que está that na left. casa do Pai. We are the children that stay in God's house, in the Father's house. Sim, devemos alegrar com aqueles Yes. que voltam para a casa do Pai. We should rejoice to those who come Eu não back estou to dizendo Father's isso. house. That's not what I'm saying. Mas nós estamos aí, 5, 10, 15, 20, 30, 40, não sei, 2, 3, 4, não sei quanto tempo. And E we nós are não entendemos que a mesa está. not knowing colocada. how much time, regardless of how much time, and we don't know the table is set. É. Deus teve que se reconciliar com o filho que estava na sua And casa. God had to reconcile with the son that had to stay behind. O mais difícil disso tudo aqui, é lógico que houve o sofrimento do pai, do filho está distante, The most difficult. mas houve um arrependimento no filho There was a repentance, e o pai o recebeu. and the father welcomed him. Aquele que estava dentro da casa do pai, o coração estava duro. But the one that was with the father, his heart was hardened. Irmãos, é um momento que nós pensarmos como igreja. And we should think as a church, E de pregar o evangelho. go and preach the gospel. Mas como está meu coração But how is my heart dentro da casa de Deus? inside God's house? E ele termina, And he ends, o verso 32, verse 32, dizendo o seguinte: saying the following. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. It says, it was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead and is alive again, was lost and is now found. Está vendo que o pai está falando direto com o filho? The father speaks directly to the son. Está vendo Deus falando direto com a igreja? God speaks directly to the church. Nós. We Ele fala assim, eu can say, devo me alegrar. I will rejoice. Eu devo participar. I should Não, participate. nós. We, Deus chama a igreja God calls the church para se reconciliar com ele. to reconcile with him. Como assim? Mas eu não sou But, salvo. but I am saved, Pastor. Mas eu não aceitei Jesus. I accepted Jesus. Mas eu tenho segurança. But I am secure in this. Respira mesmo. Yes, you can breathe. Mas será que não tem alguma coisa em você que você precisa se reconciliar com Deus? Sendo But aren't there things that we need to estando na casa reconcile de with God, Deus? being in God's house? Hein? Infelizmente, Unfortunately, o filho mais velho aqui, the older son here, ele olhou para o mundo. he looked at the world. Ele olhou para aquele filho que estava perdido. He looked at the son that was lost. Ele não estava olhando para a casa do pai. He wasn't looking at the Ele father's estava house. olhando assim, olha lá, aquele lá ficou tanto tempo lá. Aquele lá, ele ficou olhando para aquilo de tudo que era ruim.
He looked and focused on what was bad E esqueceu de olhar and forgot to look para tudo de bom for the good que a casa do pai lhe oferecia. that the house of the Father offered him. Será que algumas vezes você não foi confrontado com isso? Have you been confronted with that before? De olhar mais para fora do que para dentro? To look more to the outside than the inside. Deus continua God amoroso. remains loving. Deus continua querendo que os seus filhos He still wants his sons estejam to be completamente, completely 100% 100% na sua casa in his house, e desfrutando enjoying de tudo of o all que Deus colocou à nossa disposição. that God placed at the ready for us. Tudo que Deus colocou para nós usufruirmos For us to enjoy como filhos as children do Pai. of the Father. Amém? Amen? Deus nos abençoe. May God bless you. Amen.